Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento em que buscamos a Sua presença. Que bons espíritos possam nos assistir, nos envolvendo em vibrações de paz, de esperança, de coragem, renovando as nossas energias e que nós possamos estar em sintonia pelo pensamento com esses amigos bondosos que trabalham em nome do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje nos convida a refletir sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, na questão número 31, que Kardec dirigiu a São Luís a respeito do sofrimento. Pergunta Kardec: os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura, não trabalham apenas para eles mesmos? Podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para os outros? E responde São Luís: esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. A resposta de São Luís é breve, mas nos convida a refletir sobre várias coisas. Uma delas é que, quando a gente não conhece a doutrina espírita, comumente pensa que o sacrifício, que o sofrimento, que a dor são uma forma de punição, de castigo divino para alguma coisa equivocada que tenhamos feito. E quando a gente conhece a doutrina espírita e começa a estudá-la, compreende que o sofrimento é uma consequência do exercício do nosso livre-arbítrio. O sofrimento é uma consequência das nossas escolhas equivocadas. Assim como as coisas boas, a harmonia, a paz, a saúde, são consequência desse mesmo livre-arbítrio, utilizado na prática do bem, do amor, do respeito, da compreensão das leis de Deus, colocando-as em prática. Então, dependendo da forma como nós agimos, a vida nos traz lições para que nós refaçamos aquela experiência. Nos traz novamente a oportunidade de fazer e fazer melhor aquilo que no passado não soubemos fazer e nos equivocamos nessa execução. Ora, o sofrimento é então como a lição do aluno na escola. O aluno na escola precisa aprender a teoria, precisa aprender como se faz as coisas, e há um momento em que ele é questionado pelos seus mestres sobre aquilo que aprendeu, para avaliar a quantidade e a qualidade do seu aprendizado, para que possa avançar
ir para uma próxima série. Na vida é assim também. Nós também somos testados pela vida, acerca daquilo que a gente já aprendeu, acerca daquilo que a gente já estudou, acerca daquilo que a gente se comprometeu em fazer. E às vezes a resposta não é aquela que a vida espera de nós. Então precisamos aprender, estudar de novo, fazer outra vez. E nesse processo se insere o sofrimento, nesse aprendizado da lição. Às vezes a lição é mais amarga, é mais difícil de assimilar, de digerir. Mas nesse contexto a fé nos ajuda, nos fortalece, nos dá a condição de vencermos a dificuldade. E a fé raciocinada que aprendemos na doutrina espírita é a fé que nos ensina que nada acontece por acaso, que se hoje não sabemos o motivo do nosso sofrimento, podemos não lembrar, mas ele existe. Em algum momento da nossa caminhada evolutiva, saberemos o porquê do sofrimento de hoje. Mas a pergunta de Kardec é se esse sofrimento, enfrentar o sofrimento, traz apenas benefício para aquele que sofre, ou se esse benefício pode ser estendido aos demais. E São Luís diz que, além do benefício que traz a si mesmo, para si mesmo, o bem sofrer, o enfrentar com galhardia, com fé, com esperança, com coragem, o próprio sofrimento, esse sofrimento pode ser também um benefício para aqueles com quem convivemos. Porque se sofremos com resignação, e quando falamos em resignação não estamos falando em inatividade, em inação, nós estamos falando num sentimento de aceitação, mas ao mesmo tempo de uma aceitação ativa. Aceitamos o sofrimento como processo educativo, mas vamos tirar dele a melhor lição para o nosso espírito. Se aceitamos o sofrimento com resignação, nós ensinamos aos nossos companheiros de jornada a ser resignados também, a serem pacientes diante daquilo que a vida não lhes permite ainda mudar. E quando nós compreendemos que não adianta bater de frente, mas que é necessário, muitas vezes, contornar as causas do sofrimento, para delas tirarmos a melhor lição, nós ensinamos ao outro com a nossa resignação. Nós mostramos para o outro o tamanho da nossa fé, o tamanho do nosso esforço em nos melhorarmos. E isso é lição. E claro que também o exercício do sofrimento com resignação pode trazer proveitos materiais também para aqueles com os quais convivemos. Porque o trabalho muitas vezes é penoso, causa dores físicas, mas se ele é encarado com sobriedade, com resignação, com paciência, com dedicação, com esforço, nós estamos ensinando também
aos nossos semelhantes a responsabilidade e somos capazes de alcançar o fruto do nosso trabalho, aqueles que necessitam, e estaremos duplamente servindo pelo exemplo e servindo pelo fruto do nosso trabalho, aqueles irmãos que mais sofrem. Que nós possamos ficar com esta reflexão, levá-la conosco e quem sabe, a partir de agora, ao pensarmos no sofrimento, não pensarmos nele como algo imposto por Deus, mas sim como uma consequência daqueles nossos equívocos e uma oportunidade de crescimento moral, de crescimento espiritual. Que a paz deste Mestre amoroso Jesus fique conosco, nos fortaleça, nos encoraje, nos dê esperança. Que assim seja.